A Sheila Campos, atriz, comunicadora, e eu, autora do livro, socióloga, filósofa, militante feministas nós duas, vamos apresentar um pouco o livro, que é este aqui. O livro será lançado amanhã, Pós-Patriarcado, um tempo em construção. Algumas pessoas têm me perguntado se esse livro anuncia uma esperança. Então, eu respondo que sim. Esse livro é otimista e é realista também. E nos permite esperançar. O patriarcado é um sistema que se organizou e se implantou e se consolidou milenarmente, não é só secularmente. E num primeiro momento, ele fez aliança com religiões monoteístas, e praticamente todos nós aprendemos a rezar que faça-se a vontade do Pai. Esse sistema, que é de poder político, poder econômico, ele criou também uma cultura patriarcal, um sistema de valores, de crenças, para justificar essa ordem patriarcal. O patriarcado, como todos os fenômenos sociais, eles não são lineares. O patriarcado não é uma essência, nós não estamos falando em uma essência lá no mundo das ideias, no céu platônico. O patriarcado existe no interior da história e possui historicidade, é marcado por seu tempo. Então, no momento, ele fez essas alianças com as religiões monoteístas e sempre estabeleceu uma hierarquia entre mulheres e homens, estabeleceu papéis para as mulheres, e algumas vezes papéis muito rígidos, às vezes adoçou essa situação. Outro momento, lá pelo século XIV, XV, ele começa a fazer aliança com o capitalismo. Tanto que algumas pessoas, algumas estudiosas falam em patriarcapitalismo. A associação entre patriarcado e capitalismo é muito grande, porque o capitalismo também se beneficiou muito com o patriarcado, porque ele aumentou muito as suas horas de trabalho não pago, incorporando o trabalho não pago da mulher. E adoçou tudo isso, dizendo que o trabalho não pago da mulher era amor. Mas, efetivamente, as horas que a mulher dedica aos trabalhos do cuidado, aos trabalhos domésticos, são efetivamente trabalho não pago. Bem, então o patriarcado, ele anda milenarmente, como eu falei, pela história, ele não anda linearmente, e neste momento nós podemos dizer que ele tem sofrido muitos abalos. Então, se eu sou otimista com esse título, anunciando o pós-patriarcado, eu digo que nós estamos num tempo em trânsito, porque o patriarcado está sofrendo muitos abalos, mas ele se obstina em permanecer, ele quer continuar existindo. Então nós temos, inclusive, o patriarcado se manifestando nesse tempo pandêmico. Nós sabemos de mulheres que adoeceram da Covid gravemente e morreram, perderam a vida. E se sabe que elas adoeceram porque os seus maridos não permitiram que elas tomassem a vacina. Não deram a essas mulheres o direito de escolher e exerceram sobre ela o direito de morte. Eu estudei o patriarcado, tenho estudado o patriarcado por meio da questão da paternidade.
porque a paternidade é uma pedra angular no patriarcado. Patriarcado, a palavra central é patriarca. O patriarca tinha poder de vida e de morte sobre os seus filhos. Inclusive, ele tinha o poder de decidir que um escravo era seu filho e que o filho se transformasse em escravo. Enfim, então, como a paternidade é uma questão, é o coração do patriarcado, por te dizer, eu me dediquei bastante à paternidade. E aqui, então, nesse livro, eu assumo, apesar do meu otimismo, que nós estamos em trânsito, que o patriarcado persiste. Na primeira parte desse livro, eu compartilho com os leitores e as leitoras 20 histórias de pessoas que não tiveram reconhecimento paterno. Eu queria destacar que todas essas histórias são brasileiras. Eu não fiz nenhuma incursão lá pelo Talibã, não trouxe nenhuma história de lá. Todas essas histórias aconteceram agora, no século XXI. Não são histórias do século XIX, do século XVIII, não, são de agora, desses 20 anos do século XXI. E todas as histórias são reais, não tem ficção, eu não ficcionalizei. Simplesmente eu mudei o nome das pessoas para preservar a sua intimidade, a sua privacidade. A minha querida amiga de militância e de vida, Sheila Campos, vai ler para nós e apresentar para vocês uma amostra, uma dessas histórias da primeira parte, dessas mais ou menos 20 histórias, que é o pescador do Rio Poti. O Rio Poti banha a cidade de Teresina, em Piauí. Eu desenvolvi um projeto com o Sinti Piauí, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Piauí, ao mesmo tempo em 40 pontos daquele estado. E encontrei esse pescador, com essa história que está relatada aqui, página 75, e que a Sheila vai fazer a gentileza de ler para nós. Boa noite para todos, é um prazer imenso estar aqui, agradeço imensamente a minha amiga e irmã Ana Liese e muito honrada por essa oportunidade. O pescador do Rio Poti. Em Teresina nasceu e cresceu o menino que um dia se tornou pescador. Ele vivia com a sua mãe, mulher negra, a quem muito admirava. Próxima estava a casa onde ela prestava serviços domésticos e onde viviam seu pai, a esposa e os filhos nascidos da mãe branca no casamento. O pai o acolhia como filho afetivo, como filho social. Os meninos cresceram juntos, brincando muito, jogando bola. Ele conta que um de seus irmãos diletos sempre fazia questão de apresentá-lo em todos os lugares, dizendo: "Este é meu irmão". Essa convivência transcorria na mais santa paz, até que o menino cresceu e se deu conta de não ter em seus documentos o reconhecimento paterno, tal como todos os seus irmãos. Passou a desejar muito ser reconhecido pelo pai, com quem convivia. Firmemente decidido, certo dia foi conversar com o pai e lhe disse de seu desejo de ter o nome dele em sua certidão de identidade, igual aos irmãos. O pai foi tomado de surpresa, pediu um tempo para pensar. Passados alguns dias, o pai chamou o jovem homem. Para seu espanto, já não se trataria de uma conversa entre pai e filho. Lá estavam todos os seus irmãos, os casados com as suas mulheres, a família toda reunida. Imediatamente sentiu o clima tenso e hostil. A conversa não foi longa e foi testemunhada por toda a família do pai, da qual ele passou a ser excluído a partir desse pedido. O pai disse diretamente que não o atenderia. O pai defendia, assim, a família, a sua família, a família patrimonial e patriarcal. Mas o mais duro foi aquele irmão dileto, aquele que por toda parte lhe apresentava: "Este é meu irmão". Esse lhe arrasou. Quando já estava de saída, justamente esse irmão gritou: "Filho de rapariga não tem pai". Fim do relato. Essa história real que eu testemunhei,
ouviu o relato do pescador, mostra a persistência do patriarcado. Na primeira parte, nós temos várias histórias semelhantes, né, de pais desertores, de homens desertores da paternidade. Eu acredito que aquela chamada tão divulgada da Simone de Beauvoir, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, vale igualmente para os homens, à medida que nós não somos essencialistas. Um homem também pode dizer isso. Eu não nasci homem, eu me tornei homem, me tornei este homem, né, da sociedade patriarcal, da sociedade neoliberal, da sociedade capitalista, a sociedade neoliberal que torna-o desempregado, desalentado atrás de trabalho, sem encontrar, ou se ele é bem sucedido dentro do esquema neoliberal, competitivo, sempre correndo atrás da grana e de mais grana, e de sucesso e de mais sucesso, entre aspas, né? Então, essa primeira parte eu quero dizer que não estou delirando dizendo que acabou o patriarcado. Nós temos que desconstruí-lo, é a nossa tarefa. Mas na segunda parte do livro você poderá, leitor, leitora, ver que esse processo de desconstrução do patriarcado já está acontecendo. Então, no segundo capítulo, que abre a segunda parte, eu trago vozes ousadas de filhos. Se uma vez os filhos eram absolutamente obedientes diante do pai, nós começamos a ver vozes que enfrentam o pai. Então, aqui eu trouxe vozes de pessoas famosas aqui. Tem 5 depoimentos. Eu vou pedir a Sheila para ler um depoimento da Niki de Saint-Phal, que é uma artista plástica francesa que dá um depoimento muito forte da relação com seu pai, que ela enfrentou e terminou, e depois, como artista plástica, ela fez até o enterro do pai, desenhou, fez um trabalho, fez um filme imaginando o enterro do pai. Por favor, Sheila, é na página 125. Claro. Não é uma fantasia maldosa das mães. Niki de Saint-Phal. Nem sempre a escolha é o silêncio. Anne-Laure Schneider, na França, em 2002, reuniu no livro Toi, mon père, depoimentos de 70 pessoas públicas sobre suas relações com o pai. Entre esses depoentes está a artista plástica Niki de Saint-Phal, que só em 1972, com mais de 40 anos, conseguiu expor sua experiência de ter sido sexualmente abusada pelo pai, em O Segredo. Eis o seu testemunho. Nesse verão, ele tinha 35 anos. Deslizou a mão em minhas calças, como esses homens infames que espreitam meninas. Eu tinha 11 anos, mas aparentava 13. Uma tarde, meu pai quis procurar seus caniços, que estavam guardados com as ferramentas do jardim em um galpão. Eu o acompanhava. Subitamente, as mãos de meu pai começaram a explorar meu corpo de uma maneira nova para mim. Vergonha, prazer, angústia e medo oprimiram meu peito. Meu pai dizia, não se mova, e eu obedecia como uma autômata. Depois, com violência e pontapés, me desembaraçava dele e corria pelo gramado até a exaustão. Houve muitas cenas desse tipo naquele verão. Meu pai tinha sobre mim o terrível poder do adulto sobre a criança. Eu me debatia, mas ele era mais forte do que eu. Meu amor por ele se transformou em desprezo. Ele estilhaçou a minha confiança no ser humano. E Niki se interroga. O que ele buscava? O prazer ele poderia encontrar em outros lugares. Não.
Era o proibido e a tentação do poder absoluto sobre um outro ser que exerceu um fascínio vertiginoso sobre ele. Existe no coração humano um desejo de destruir tudo. Destruir é afirmar que existimos apesar de tudo. Meu pai me amava, mas nem esse amor, nem a religião arquicatólica da infância, nem a moral, nem minha mãe, nada foi suficiente forte para impedi-lo de quebrar o interdito. Ele não estava satisfeito de estar do lado dos cidadãos respeitáveis? Queria passar para o lado dos assassinos? Todos os homens são violadores. Veja a história das guerras. A recompensa para o soldado sempre é o estupro. É assim desde tempos imemoriais. Para a menina, o estupro é a morte. Só há uma solução: a lei. A lei para proteger aqueles que não podem se proteger. O medo da prisão para os estupradores de meninas. Aos 11 anos, me senti expulsa da sociedade. Esse pai tão amado se tornou objeto de ódio. O mundo me mostrou sua hipocrisia. Compreendi que tudo o que me ensinaram era falso. Fim do relato. Bem, então essa é uma voz de filha bradando contra a experiência de violação que o seu pai infligiu. E eu trago aí nesse capítulo outras vozes, inclusive a voz de um filho, que é o Jean-Paul Sartre, né, e outras vozes de filhas. Nesse sentido de força diante do pai, não fraqueza, fragilidade, submissão. Então, a minha leitura, a minha interpretação é que isso já sinaliza o pós-patriarcado em andamento. Depois eu apresento novas famílias, famílias não patriarcais, que estamos por aí, mas essa eu vou deixar para a leitura e o leitor se encontrar, porque são meia dúzia de relatos de famílias, mas todas são de extensão média, então não vamos ler aqui, só anunciar que temos aqui as novas famílias que também mostram a superação da família patriarcal e do patriarcado. E no quarto capítulo, eu pesquisei e constatei que nosso sistema de justiça está com a presença crescente de mulheres. E essa presença muda interpretações, leituras, epistemes e também decisões dentro do judiciário. Eu trago 10 situações aqui, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Justiça, seja em cortes superiores. Por exemplo, aqui podemos ler uma experiência do TJ Goiás. Todas as aqui são experiências com mulheres no sistema de justiça, que também nos mostra que o pós-patriarcado está acontecendo. Sheila, você poderia ler para nós a página 173? Claro. Determinação judicial para pai assumir a paternidade. 2010, Tribunal de Justiça de Goiânia, do Goiás, desembargadora Rosana Fernandes Camapum. Em Goiânia, Goiás, o empresário JMM se portou sempre como pai de RRC, chamando-o de filho e sendo chamado de pai. Pagava as despesas desse filho e ainda uma pensão de R$5.000. Entretanto, havia um ponto inegociável: não o reconhecia formalmente. E o rompimento social e afetivo de JMM com o filho aconteceu justamente quando RRC pediu ao pai o reconhecimento. Para pressioná-la a mudar de ideia, o pai cancelou a pensão, mesmo com consciência da invalidez do filho após um acidente grave. A juíza Rosana Fernandes Camapum, da primeira vara de Família, Sucessões e Cível, declarou que o réu participava da vida do filho há 33 anos, mas nunca aceitou reconhecê-lo espontaneamente, discriminando-o
em relação a seus demais filhos, tratando-o desigualmente. O empresário se recusava a reconhecer RRC e a fazer exame de DNA. Em fevereiro de 2010, diante de testemunhos e documentos, a magistrada determinou à JMM reconhecer a filiação de RRC e pagar indenização de R$ 150 mil ao filho de 34 anos por danos morais. Determinou ainda pagamento de pensão alimentícia no valor mensal de 10 salários mínimos, uma vez que o acidente deixou-o incapacitado para o trabalho. Ela explicou ser aviltante estabelecer indenização por rejeição paterna em valores ínfimos, pelo fato de o filho ser vulnerável financeiramente. A magistrada declarou ter balizado sua decisão pela ótima condição econômica do pai, sócio de 2 empresas de ônibus e proprietário de imóveis e fazendas. Obrigada. Pela sua leitura. Então, nós apresentamos uma amostra desse livro que será lançado amanhã e que estamos convidando vocês para vir, e também estamos convidando vocês que estão nos acompanhando para essa tarefa, essa aventura, esse desafio de despatriarcalizar a nossa sociedade e o Estado brasileiro. Muito obrigada. Até amanhã. Ótima noite para todos. Até amanhã.